E aí, gente, hoje eu vou falar do filme Hélio, que basicamente, para mim, é um filme muito bom, mas foi mal divulgado. É... Primeiro, assim como O Mundo Estranho, esse filme não recebeu a divulgação que precisava. Não era nem a divulgação que merecia, é a divulgação que precisava, que não foi dada ao filme. Eu fui no shopping do cinema e tinha um monte de coisa de como treinar o Urso Dragão, do live action, tinha cosplayer lá, sabe? Tinha um dragão animatrônico que ficava mexendo com uma música de fundo, sabe? E dois cosplayers, um do protagonista, outro. Eu não assisti esse filme, né? Então, um da mocinha e outro do mocinho, né? E o Hélio, ele estava um pôster do Hélio numa entrada que ninguém acessava, sabe? Tipo assim, não é que ninguém acessava, tipo, não era caminho pra você ir pro cinema. Era o caminho de uma das salas do cinema, mas não de todas as salas. Você, a sala que eu fui acessar o Hélio, tinha o pôster do Hélio no corredor que levava à sala. Mas não tinha é, pôster do Hélio em um lugar fora disso, sabe? Não tava muito oculto, sabe? E a Disney, primeiro, vamos lá, ela divulgou o Hélio como se fosse um filme do interesse por alienígenas, como se fosse ufologia. Eu não divulgaria assim, sabe? O primeiro trailer falava, será que estamos sozinhos, sabe? Ou seja, quer atrair o público ufólogo. Mas não era isso que deveria ter sido feito. Hélio é um filme, assim como o filme Elementos se baseava em algo da época, que era o racismo, Hélio se baseou em algo da época, que é guerras. Basicamente guerras. E aí tem uma conferência, que seria a ONU, né? Estamos vivendo guerras. E o Hélio seria aquela pessoa que teria que negociar, né? Tem vários furos, mas eu vou chegar nisso depois. Pode ter uma guerra. Então, basicamente, a, o, aquela organização, esqueci o nome da organização, é Cosmo alguma coisa. É, essa organização ela é uma união de países e o país Terra quer entrar, assim como os países querem entrar para a ONU. Só que pode ter uma guerra, eles não queriam aceitar mais novos membros, então chamaram o Hélio, falou: se eu negociar com esse cara para parar a guerra, vocês me aceitam como membro, aceitam o meu planeta como membro. Sendo que Hélio nem era presidente, né? Ele mentiu. Ele nem era o líder da Terra, ele mentiu. Mas, vamos lá. O trailer, o primeiro trailer colocava o Hélio como um garoto débil. Eu não sei como é que seria o filme sem ter mudado. Vocês sabem que eles trocaram o Hélio para um garoto débil para um fanático por aliens. Eu não sei como seria, mas existem elementos, talvez esse primeiro filme, que foi deletado, no, 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 no resultado final. Eu fiquei muito receoso, porque quando muda tudo o filme, eu pensei, caraca, vai ficar desconexo. Não ficou tão desconexo, não. O primeiro, eles transformaram o Hélio num fanático por alienígena. E eles divulgaram os dois trailers, seja do Hélio como débil, como o Hélio fanático por alienígena, como se fosse pro público fã de ufologia, que, sei lá, quer saber se existem aliens aqui. Não deveria ser assim. Deveria se focar muito mais na jornada do Hélio. Falar, o Hélio, sabe o Planeta do Tesouro? O Hélio ele encontra alienígenas e basicamente começa a se relacionar com eles e tem que fazer isso, tem um vilão. É isso que tinha que ter divulgado. E aí que está. Eles tão pouco exploraram o espaço, né? A Disney é dona de Star Wars, mas não tem nada de Star Wars lá. Mas eles tão pouco exploraram o espaço que eles não colocaram no trailer a, a cena que eles estão na nave, lá por volta do final do filme, desviando de meteoros. Isso seria muito atrativo. Eles também iriam ter colocado a cena do Hélio, do Hélio não,
da sonda Voyager, que atrairia muitas pessoas, sabe? Eles não colocaram. Eles não estão nem com exploração espacial. O filme é de exploração espacial, não de aliens visitando a Terra. Não é de ufologia, como eles divulgaram. E aí eles, desesperados, né? Eles pagaram youtubers. Aqui no Brasil, eu sei que foram dois, mas não sei se na gringa teve. Que foram o Imaginago e o Projeto Corneta, que deixaram claro que era uma publi, né? Eu sou uma pessoa que não presta muita atenção no que as pessoas dizem, sabe? Já notaram que às vezes a pessoa escreve algo e eu, às vezes eu não presto, eu corto uma parte da coisa escrita só porque eu me foco em uma coisa só, sabe? Então, no início do vídeo do Imaginário, eu nem prestei atenção que a Pixar chamou ele pra falar do filme. O Imaginário deixou claro, a Pixar me convidou para falar do filme. Eu não prestei atenção. E já sem prestar atenção, eu já percebi pelo conteúdo do vídeo que era uma publi. Porque ele falou de uma maneira que um engravatado apresentaria um desenho. Falou que, não, o Hélio é um garoto que se sente deslocado, e muitos são Hélios. Não tô nem aí. Nenhuma criança quer ser o personagem a esse ponto, sabe? E ainda falou uma coisa que o engravatado falaria, que é comparar com um filme que estava fazendo sucesso, que é o Lilo e Stitch. O Lilo e Stitch, live action, estava fazendo sucesso, e eles falaram, eu vou comparar, porque eu não estou pensando no enredo, eu estou pensando em vender, eu sou engravatado, eu quero vender, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar como se fosse o Hélio igual a crianças, e como se fosse esse filme igual a um sucesso do meu, que está fazendo sucesso, da minha empresa. E esse filme não tem nada a ver com Lilo e Stitch, cara. Eles divulgaram errado de novo. Lilo e Stitch é muito mais sobre uma garota visitada por um alien que fica vivendo a vida na Terra. A garota é mais manipulada pelo alien, o alien é esperto, o alien é carismático e quase sempre se passa na Terra. O alien se adaptando na Terra. E ela vê o alien como um pet. Porque crianças gostam de pet, né? Já, né, esse filme, eles colocam o Aerion é o manipulador, não o alien. Eu já vou entrar no alien. O alien, ele é muito bobo, manipulável, e o filme se passa quase sempre no espaço. É o Aerion que entende coisas do espaço. Não tem nada a ver com o Lilo e Stitch. E o Hélio é amigo do Alien. A única coisa, ele não é, o Alien não é pet dele. A única coisa, como pode dizer, similar a Lilo e Stitch, que eu vou entrar agora no mérito do Alien, é o fato do Hélio ser adotado por um parente, porque os pais morreram, e agora ele tem crise com com seu parente, que é a sua tia, e simplesmente ele tem que reforçar essa amizade. Ele tem dúvidas se a tia dele gosta dele, e na hora de divulgar que é similar com Lilo e Stitch, eles não divulgaram isso. E eu vou te dizer, se você for assistir Hélio, assista, porque o Hélio, ele é muito carismático, ele carrega o filme nas costas, sozinho. Porque o Alien, que é amigo dele, é horrível. Ele é muito, não é que ele é irritante, ele é sem carisma. O design dele não é fofo, ele nem olho tem. Aí então, ele é bobo no sentido que fala, que estereótipo de personagem bobo. Ele não é bobo no sentido de, nossa, que inocente, que fofinho, dá uma vontade, que dó dele. Não, você não sente dó dele, você só sente que ele é um bobo. Aí então, a amizade do Hélio com o Alien é uma das mais fracas entre garotos na Pixar. A gente tem Buzz, o Woody, a gente tem o Mike, o Sullivan, o Sr. Incrível, Gelado, o Luca e eu esqueci o nome do garoto, amigo dele. Temos os dois irmãos, que é esses que eu não vou lembrar o nome de jeito nenhum, de cada um. Temos o Linguini, o Reni.
amizade, ela é completamente fraca. O garoto, se eles falassem que é similar ao Lilo e Stitch, no sentido de família, eu esqueci a palavra, tananã significa família, sabe? Se eles falassem isso, eles falariam o melhor do filme, se focando no Hélio com a sua tia. Porque ela é muito mais ligada a ele. Você vê desenvolver a relação entre eles muito mais do que a relação com aquele alien. Porque eles têm o Hélio, eu sei que o Hélio não tem amigos. O alien foi o primeiro amigo. Foi o primeiro a ser legal com ele, mas o Hélio, como pode dizer, ele tem poucas cenas com o alien. Eu não sei se a versão original teve cenas do alien deletados. Bom, mas por que o Hélio começou a gostar dele do nada? Agora, desenvolvimento da relação do Hélio com a sua tia é muito melhor. Tem relação de, como pode dizer, você sente-se na pele do Hélio, você sente-se na pele da tia. Depende se você for adulto, você é mais da pele da tia. Se você for criança, é mais da pele do Hélio. A tia, ela está despreparada para ter um filho. Ela recebeu um filho adotivo, ela não queria ter filho, isso é óbvio. Mas os irmãos dela, a irmã dela morreu, e junto com o cunhado, e aí teve que criar o filho e ela está despreparada. Você entende ela? O Hélio, inclusive eu até pensei, caraca, o Hélio vai ser chato agora, que ele vai ser fanático por aliens? Não. Ele não apenas ele não é chato, como ele esquece disso quando ele chega lá. Com esse alien, nem liga mais. Parece realmente que são coisas do filme antigo que não foram deletadas. O Hélio, inclusive, tem justificativa para gostar de aliens, porque você vê no início que ele perdeu os pais e agora ele descobre os aliens e aí ele começa a ter esse hobby de aliens. Aí ele nem cita mais, ou seja, ele não é irritante. Eu pensei que ele seria irritante, não é irritante. Ele é uma pessoa que você até fica do lado dele, sabe? Quando destroem a coisa dele, você fala, sai garoto. E até vai pra cima dos garotos, né? Mas isso não é uma coisa que preciso falar para esse review. Então, se o Hélio fosse divulgado como relação de família, seria muito melhor. Se eles falassem, imaginado, divulga como se fosse Lilo e Stitch na relação familiar, seria muito melhor. Mas não, eles divulgaram como se fosse uma amizade entre dois aliens. Sendo que o Stitch dá de 10-0 nesse alien. Mas 10-0 facinho. É um Bayer contra o Auckland, sabe? 10-0. Aí então, pra você ter uma ideia, o alien, ele não faz porcaria nenhuma. Ele ajuda o Hélio a fugir e aí não faz mais nada. Ele não é mais útil. Tipo assim, eu vou entrar daqui a pouco. No final, o alien, o Hélio e a tia dele aprendem a se comunicar e guiam a nave. Que eu falei, a cena lá que eles estão na nave desviando. O alien está desacordado. Ele não faz mais nada. Vocês deveriam ter divulgado como se fosse relação familiar. Vocês teriam falado, é um garoto que não se sente bem na Terra, perdeu as únicas pessoas que gostavam dele e falavam a língua dele, porque até tem os pais dele falavam a língua helioês, literalmente falavam a língua dele, e agora ele quer se explorar o universo. E esse filme é de exploração do universo, não de estamos sozinhos, não, será que tem aliens, ufologia, não. É um filme de exploração espacial. Divulgasse como um Isekai. É literalmente um Isekai, só que ao invés de ele ir para o outro mundo, ele tem a jornada do herói lá no mundo exterior, né? Inclusive, tem até uma frase do Carl Sagan que eles desperdiçaram, né, na hora de falar da Voyager, né? Que é o pai do ponto azul, né? Olhem de novo nesse ponto, é aqui a nossa casa, somos nós. Nele, todos a quem ama, todos a quem conhece, qualquer um sobre quem você ouviu falar. Cada ser humano que já existiu viveram suas vidas. O conjunto de nossa alegria e nosso sofrimento, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas confiantes, cada caçador e coletor,
cada herói covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei camponês, cada jovem casal de namorados, cada mãe e pai, cada criança cheia de esperança, cada inventor explorador, cada professor de ética, cada político corrupto, cada superestrela, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de pó suspenso num raio de sol. O que foi essa frase? A Voyager, né, que caso vocês não saibam, é a sonda que saiu da Terra e foi explorar o universo, porque a gente, que nem o Hélio, queria saber das coisas fora daqui. Quando ela estava muito distante da Terra, ela tirou uma foto, o Carl Sagan pediu para tirarem uma foto da Terra, que nessa época estava tão distante que era só um pontinho na foto. Aí o Carl Sagan falou, tudo que a gente conhece está aqui. Nada que a gente não conhece, nada que a gente conhece viveu fora daqui. Óbvio, as estrelas sim viveram, mas a Lua também, mas você já for pensar que por causa da gravidade está todo mundo preso aqui, está todo mundo preso aqui. Tudo que a gente conhece, inimigo, tudo está dentro daqui. A gente só precisa daqui para viver. E essa é a mensagem do filme. O Hélio, quando ele vê o Alien, que não queria seguir os rumos do pai, ele, que estava achando que estava bem sucedido, fugindo de casa, deu a ideia, Alien, não volte para o seu pai, vamos viver juntos aqui. E isso ferrou tudo, porque aí depois o pai dele descobre, e aí dá aquela guerra, né? E então, o Hélio depois descobre, a família está tudo aqui dentro da Terra. O Alien volta com o pai, se resolve com ele, e o Hélio volta com a tia. Ou seja, a relação do Hélio com o Alien não é de irmandade, proximidade, é de igualdade. Um sofreu mesmo que o outro. Ou seja, deveriam se focar na relação do Hélio com a tia dele e não com o Alien. E é basicamente esse Isekai, é esse tipo de desenho de filme que é o Hélio. Um Isekai, que a pessoa, ela é tipo um mágico de Oz, né? Ela vai para outro mundo, ela vê pessoas iguais a ela, aprende lições e volta. Inclusive o Hélio, o amigo, o Alien nem fica com o Hélio, isso é spoiler. Ou seja, eles nem são, nossa, que amigos. Esse Alien eu não gostei dele, não gostei das relações dele com o Hélio, e aí que está. Nem para colocar, eles queriam fazer filme divulgado como ufologia, nem para colocar uma invasão na Terra, eles colocam. Teve um momento que o Alien, filho do vilão, cai na Terra, o vilão estava procurando o Alien, querendo fazer uma guerra, e aí eu pensei, o vilão vai invadir a Terra, vai ter finalmente um filme de ufologia que prometeram. Não. O vilão não pisa na Terra. O Hélio vai lá para o espaço para tentar resgatar o Comuniverso, acho que esse é o nome, a comunidade do vilão. Para que isso, sabe? Nem foi, e aí que está. Não foi o Alien. Aí eu pensava, o Alien ia chegar, ia ter clichê. O Alien, o vilão ia invadir a Terra, aí o Alien na Terra falaria, não pai, não faz isso. Mas não teve. O Alien é tão inútil que foi o Hélio e a tia dele, com o Alien desacordado, lá pra derrotar o vilão. E mais uma vez, o vilão é mal compreendido. Você talvez nunca mais veja vilão sendo, como pode dizer, sofrendo game over nos desenhos da Pixar e da Disney. O vilão é só uma pessoa que é mal compreendido pelo filho e o filho é mal compreendido por ele. Não tem mais vilão clássico. E o filme, deixa eu comparar, é tipo Vida de Inseto. Ele é tipo Vida de Inseto. O Hélio, né? Eu até pensei, nossa, eles estão comparando com Lilo e Stitch. Será que vai ser mais um daqueles filmes que repete o enredo, sabe? Tipo um Mundo Estranho imitando o Planeta do Tesouro, Atlantis, na verdade. Tipo, o Coco, né? O
viver a vida é uma festa imitando o Up, né? Do vilão ser o ídolo. E eu pensei que ia ser isso, né? Mas não foi tão assim não. Eu vi um vídeo de inseto lá, mas não tá esse ponto de imitação. Agora, inclusive, só um detalhe. Esse é um filme com filipinos, né? Com filipinos dublando. Assim como Premonição teve filipinos protagonistas, né? É o ano dos filipinos. Mas é muito engraçado que eles são filipinos dublando personagens latinos, né? E eu fico triste também desse vilão não ser um vilão, tipo, ele é melhor que o Zurg do filme do Buzz, né? Mas ele é muito. Ele é mal porque é a natureza dele. Não é porque ele é malvado, sabe? Minha raça é cheia de pessoas que gostam de coisas más. O meu filho tá rindo, tá torturando ele, né? Por causa que ele pensa que cócegas é tortura, porque faz a pessoa rir. E rir é mal. Mas não é tipo um vilão malvado, sabe? Um Hopper, sabe? O Hopper é basicamente isso, né? O Hélio, ele vai negociar. Estamos vivendo em situação de guerra, então serve para isso o filme. Como se fosse, só que diferente do Hopper, né, que é o ditador com quem o protagonista negocia no Vida de Inseto, o vilão é só uma pessoa malvada, sabe? Ele não é mal porque ele quer o mal das pessoas. Ele não quer governar, invadir e escravizar porque ele quer isso. No sentido de ser mal, sabe? Índole. Ser ganancioso. Não. Ele é mal, quer invadir e conquistar por causa que é a raça dele. E no final ele fica do bem. É muito triste que hoje o homem que fala uma frase sexista no filme e é punido pelo herói é mais vilão do que o vilão principal, que depois fica do bem. Como hoje em dia tem cancelamento demais e por isso o vilão ele não pode cometer coisas muito graves, porque senão ele não é perdoado, ele tem que ser cancelado. Então ele tem que ser um mal compreendido, fazer coisas mais simples. Eu vou invadir a Terra, mas não vai fazer nada sexual com ninguém, sabe? Agora, é tipo assim, o garoto bulinador que ia bater no Hélio, ele é mais vilão que esse vilão do vilão conquistador. Eles querem mais fazer a gente viver vilões reais, que o homem que vai fazer bullying, né, do Death Note. O homem que fala uma frase machista, sabe? Esses são os vilões dos filmes, por causa que os outros vilões, que são mais fora do natural, eles não fazem coisas extremas, sabe? Eu vou dominar o mundo, mas eu sou mal compreendido, eu me rendo, eu viro herói, sabe? Mas o vilão é bom. Você ri dele, sabe? Você vê que o Hélio, ele não compreende o vilão, porque por causa que ele não compreende o que é ser. Ele não compreendeu que a tia dele apenas era uma pessoa que não sabia ser mãe ainda. Por isso na hora ele fala uma coisa que faz o vilão, você tá falando que eu sou um mau pai, sabe? Porque o Hélio não sabe o que é ser pai. E então, essa foi minha análise. Eu gostei muito do filme, mas foi mal divulgado. E parece até que eu tô fazendo uma má divulgação também, por causa que eu falei mais mal do filme do que bem. Mas não, eu gostei muito do filme. Assista pelo Hélio. O Hélio carrega o filme, ele é muito carismático, você gosta dele. E assista pensando no Hélio e na tia dele. Não assista no que a Disney pagou pro Imaginário falar, o Alien, esquece esse Alien. Esse Alien é ruim. Eu odiei esse Alien. Pra mim, o Hélio é uma das melhores crianças da Pixar. Pra mim, o Alien é um dos piores mascotes da Pixar. Os piores amigos dos protagonistas da Pixar. E a tia dele é uma das melhores adultas também, sabe? Se imaginar fazer tier list. E é isso, gente. Até mais. Falou.